Olá, Diálogos, qual caminho seguir? Uma semana especial, uma semana dedicada aos nossos irmãos e irmãs indígenas. Nós recebemos um prêmio, a TV Aparecida recebeu o prêmio da CNBB, nesse belíssimo documentário que a Camila Moraes dirigiu e conduziu para nós. E fala sobre os indígenas. Camila, no dia de hoje a gente queria saber, e você nos explicar, e vamos ver um pedacinho do seu produto, do seu documentário, onde se fala de um trabalho da igreja com os indígenas. Existe esse trabalho mesmo? Existe. A CNBB tem um dos seus organismos dedicado exclusivamente ao trabalho pastoral com os indígenas. É o Conselho Indigenista Missionário. Esse conselho, ele é composto por missionários que trabalham junto aos indígenas na luta pelos seus direitos. E os missionários do CIMI são muitas vezes leigos, religiosos e religiosas que ajudam nessa luta mesmo. Eles não têm a voz dos indígenas, mas eles estão junto aos indígenas buscando pelos seus direitos. A relação que os indígenas têm com a natureza é praticamente uma relação com o plano espiritual. As orações e as rezas são feitas desde quando alguém chega até a aldeia, até em momentos de felicidade e também de tristeza. Por isso, para lutar por esse povo, é preciso compreender que esses rituais são preciosos e por isso precisam ser respeitados e preservados. É nesse contexto que o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, ligado à Igreja Católica, cumpre seu papel na defesa dos direitos dessa população. O CIMI tenta ajudá-los no reconhecimento dos seus valores próprios, como a língua, os costumes, a espiritualidade, a sua cosmovisão, ou seja, para que eles não percam as raízes. Então o CIMI tenta fazer isso, não é que a gente faz muita coisa, mas é presença junto deles para que eles se sintam bom. Aqui nós podemos contar com este organismo da igreja, da CNBB. O olhar da igreja assumiu um papel de defesa por essas pessoas, apoiando as lideranças, preservando a cultura e lutando pelo que hoje é o mais importante para essa população, a terra. Nesse contexto onde ninguém quer estar, a gente segue muito o exemplo de Jesus Cristo, Jesus sempre estava onde as pessoas não queriam estar. Jesus sempre estava com aquelas pessoas que a sociedade não os queria. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, os povos indígenas são os excluídos da vez, são os pobres da vez. Para esse trabalho missionário acontecer, é necessário acreditar no ideal. Ser igreja nas aldeias, peregrinar por horas, até chegar às comunidades distantes e dar esperança a esse povo sofredor. Essa é a missão que esses missionários escolheram. Quando eles nos dizem, vocês são os únicos que estão junto com a gente e que vêm nos visitar e que estão junto de nós e que não têm interesse de nos explorar, então isso para nós é gratificante porque a gente sente que realmente nós buscamos ser essa presença para eles. Quando eu estava acompanhando essa reportagem sua que você fez aí, que mostra o CIMI, esse Conselho Indigenista Missionário, eu me lembrei aqui do desafio que o Papa Francisco faz à igreja. Uma igreja que possa se abrir, uma igreja em saída. Eu acho que é um jeito de responder ao apelo do Papa Francisco em levar o Evangelho da alegria. É isso mesmo, Camila, ou não? É isso mesmo. A igreja ela se faz presente junto aos mais fracos, aos que sofrem, aos que precisam de ajuda. E essa igreja em saída é estar junto com essas pessoas, é ir à luta, é concretizar o evangelho por meio de ações. Por isso, essa igreja em saída junto aos povos indígenas, ela é realizada por meio desse Conselho Indigenista Missionário. São esses religiosos, esses leigos que trabalham pela luta, lutando pela sobrevivência dos indígenas. E que bom termos aí a alegria do evangelho junto a essas pessoas. Afinal, elas têm muito a nos dizer. Sem o nosso passado, nós não vamos ter futuro. São os nossos povos originários que defenderam o meio ambiente até hoje. A Laudato Si, tão presente no cuidado com a casa comum, também está junto aos povos indígenas. Por isso, o trabalho da igreja, Padre Mauro e todos que acompanham Diálogos, é essencial na luta pela sobrevivência dos indígenas. E nós queremos que os indígenas tenham vida
e tenham essa vida em abundância conforme o projeto de Jesus. Que a gente se dê as mãos, que a gente seja solidário e que a gente apoie as causas dos indígenas. E apoiemos também aquelas pessoas que estão se dedicando para uma igreja em saída, esse Conselho Indigenista Missionário. Fique com Deus, aquele abraço, tchau para você.